Olá, sétimo ano, boa tarde, tudo bem com vocês? Bom, espero que todos estejam bem. Estou gravando mais essa videoaula hoje para passar as orientações da nossa atividade 2. Tá? Então, hoje a gente continua no caderno 5, passando para o bloco 2. Lembrando que quem ainda não me enviou o caderno 13, o caderno 4, não enviou as fotos, tá? Me dá uma devolutiva, por favor, que eu preciso desse retorno de vocês. Professora, estou terminando. Professora, já enviei, já deixei na escola. Professora, vou mandar, tá? Manda foto para mim. Mesmo que não tenha feito todas as atividades, fez uma, fez outra, vai mandando conforme faz, tá? Para poder fazer esse registro, para poder dar baixa nessas atividades. Ok? Por favor, não deixe de enviar essas atividades, certo? Bom, dito isso, então, vou compartilhar a tela com vocês para fazer a orientação dessa atividade de hoje. Como eu disse, né, nós faremos o bloco 2 do caderno 5. Então, hoje, a gente vai entrar... Deixa eu pegar... Não, pera. Bom, hoje a gente vai, então, fazer o estudo dessa unidade aqui, tá? A unidade 3 do livro de vocês. Quem não tem o livro, tá? Se não recebeu o livro, me avisa que eu envio essa versão em PDF, só para vocês conseguirem acompanhar, tá? Por quê? Aqui eu trago de uma maneira muito resumida, tá? É um texto curto, resumido, falando de uma maneira bem simples, simplificada, né? O conteúdo que vocês precisam estudar. Aqui no livro tem muito mais informações, mais detalhes sobre essas civilizações. Então, quem não tem o livro, me avisa que eu envio em PDF, ok? Que eu também não tenho, por isso que eu estou usando esse em PDF. Não consegui pegar o material. Bom, então a gente vai estudar agora a respeito das civilizações que viviam no continente americano, tá? Antes do período colombiano, tá? Então a gente vai ver aqui, tá? Que são consideradas civilizações pré-colombianas. Professor, o que isso quer dizer? O que tem a ver? Pré-colombianas, elas não eram pré-históricas? Bom, quando a gente fala das civilizações dos nativos americanos, antes da chamada descoberta, antes da chegada do português, do espanhol, a gente trata esses povos como pré-colombianos, que quer dizer o que então? Antes da descoberta, né, da chegada do Cristóvão Colombo ao continente americano. Bom, então, os primeiros contatos entre os europeus e os americanos, né, os nativos. Então, esse período anterior é conhecido na história como o período pré-colombiano. Então, são civilizações que viviam já aqui no continente americano antes da chegada do europeu. E depois desse contato, então, a gente vai ter, né, o período colombiano, então, o período da chegada, já, né, posterior à chegada dos europeus, né, o início da colonização, ok? Aqui no Brasil a gente fala também de período pré-cabralino, tá? Porque é a chegada, então, da esquadra de Pedro Álvares Cabral, tá bom? Então, quando a gente fala especificamente da história do Brasil, a gente fala período pré-cabralino, civilizações, né? As nações indígenas pré-cabralinas. E quando a gente fala do continente americano como um todo, período pré-colombiano. Principalmente dessa região aqui, né? Onde foi ocupada, conquistada, ocupada pelos espanhóis. Ok, deixa eu colocar o meu aqui, minha janelinha aqui, que eu consigo olhar reto, para ter um retorno aqui. Bom, né? Então, a gente estuda 3 civilizações, né, que são mais importantes dentro desse contexto, né, de ocupação de povos que já viviam aqui. Foram os únicos? Não foram os únicos. Já tiveram vários outros povos que viviam também aqui, contemporâneos a eles, alguns até eram inimigos, né, do Império, por exemplo, do Império Azteca, do Império Inca. Porém, esses 3, que a gente vai ver nesse texto aqui, tá, os Incas, os Aztecas e os mais, são os que conseguiram deixar um legado maior, né, conseguiram ter uma sociedade maior, mais desenvolvida, e essa sociedade, ela deixou muitos vestígios, tá? Então, acabam sim, são os mais estudados, mas não são os únicos. Se a gente for olhar aqui no livro de vocês, né, vocês vão encontrar, deixa eu aumentar um pouquinho aqui.
Olha lá, então no capítulo 6 do livro de vocês, né, onde vai falar sobre os astecas. Os astecas e os maias viveram nessa região conhecida como Mesoamérica, tá bom? Que é uma região do continente americano ali, onde hoje atualmente é o México, tá? Então, é uma região do México e da Guatemala. Então, é uma parte da América Central, ok? Então, esses dois povos se desenvolveram lá, os astecas e os maias, tá bom? Aqui no livro tem os mapas para vocês se organizarem. Então, a gente vê aqui ó, a diversidade de povos que viviam ali. Os tolteca, os zapoteca, o olmeca, a mixteca, enfim, né, vários povos que também estavam vivendo nessa região. Às vezes, ao mesmo tempo, contemporâneos, às vezes não, né? Alguns povos vieram primeiro, depois eles foram sendo dominados, né? Ou expulsos do território, ou migraram para outras regiões, tá? E aí, ou foram, né? Sumiram, foram dizimados, ok? Então, a gente tem uma diversidade bastante grande de povos vivendo ali. Então, nessa região da Mesoamérica, na região da América Central, como eu disse, viviam os povos astecas e os maias. E aí lá, deixa eu lá no livro de vocês. Ó, aqui tem outro mapa, ele trava, vamos ver. Aqui tem outro mapa, né, do Império Azteca, tá? A principal cidade do Império Azteca era Tenochtitlan, era a sede do Império, né, a capital do Império Azteca. Mas eu quero mostrar para vocês aqui o modo como eles desenvolveram a plantação, tá? Para poder utilizar essa plantação suspensa para aumentar o seu território, né? Onde poderiam plantar. Tá um pouquinho, né? Tá travando aqui. Olha lá, então aqui no livro fala também sobre a religião, sobre o modo de vida deles, a agricultura, a cultura material. Tá? Deem uma olhadinha no livro, tem bastante conteúdo interessante. Bom, e aí lá no capítulo 7, então, a gente fala sobre os Incas, tá? Os Incas que viveram na América do Sul, na região onde hoje é o Peru, tá? Olha lá, então aqui a gente tem uma imagem de terraços construídos lá no Vale Sagrado, no Peru, por esses incas, tá? Acredita-se que esses terraços eles eram utilizados para agricultura, então eles plantavam aqui, né, em forma de terraço, para aproveitar aquela água que descia quando chovia, aquela água que descia das montanhas, para que não destruísse a plantação e utilizar também como modo de irrigação, tá bom? Aqui, exatamente esse mapa que eu queria mostrar para vocês. Então, essa região toda aqui, tá? É a região que foi dominada pelos povos, pelos incas, tá? A constituição de um grande império, né? Esse império que durou, né, até o século XVI. E, bem, esse território, né? Hoje a gente tem muitos vestígios da presença desses povos nessa região. Então, olha aqui no livro, tá? Essa parte em verde, né? O território da Cordilheira dos Andes, que pega ali um pedaço pega um pedacinho da Bolívia, mas a maior parte está no Peru, ok? E esses incas, eles dominaram a região. Aqui era a sede também, né? Do Império, né? A cidade de Machu Picchu. Bom, então, esses povos que viveram, né, nesse período, os povos incas, astecas e mais, que construíram grandes civilizações, tá? Eles se diferenciam, por exemplo, aqui no texto eu trago essa informação para vocês, se desenvolveram de uma maneira diferente dos povos que habitavam o restante do continente americano, né? Os povos, por exemplo, no Brasil, né? E os Tupi-Guarani no Brasil, os nos Estados Unidos. Por quê? Porque eles dominavam a técnica da metalurgia. Então, eles dominavam o uso do metal. Isso propiciou que, né, a construção de cidades, o sistema de irrigação, o plantio, né, a fabricação de ferramentas. Então, é um tipo de evolução diferente dos nativos brasileiros, por exemplo. Okay? Então, aqui no texto eu trago também o período em que essas civilizações se desenvolveram, tá? Das mais antigas, né? Das três, a mais antiga era a civilização dos maias. Eles se desenvolveram no século VII, depois de Cristo, tá? E começaram a declinar por volta do século XIII, ok?
Os astecas se projetaram como uma grande civilização a partir do século XIV depois de Cristo, quando chegaram ao Vale do México, vindos de Aztlán. E foi um império bastante poderoso, tá? Foi o império mais poderoso dos povos pré-colombianos. A cidade de Tenochtitlan, aquela que eu mostrei para vocês lá no livro, ela no seu auge chegou a comportar 100.000 pessoas. Então, era uma cidade bastante grande, com uma vida cultural bastante movimentada. Tá? Então, por exemplo, aqui o texto traz nessa informação que uma cidade europeia na Idade Média, tá, não tinha esse mesmo porte. Então, era uma civilização muito desenvolvida nesse sentido. Uma cidade muito grande, tá? Com bastante indivíduos também. Eles eram politeístas, tá? Esses povos antigos eles eram politeístas, os povos pré-colombianos. Tanto os astecas quanto os maias, eles cultivavam o deus solar, tá? Tinham um culto ao deus solar. Esses templos que eles construíam, né, eram utilizados, a parte de cima dos templos, então a gente tem aquelas construções piramidais, não são pirâmides igual as do Egito, tá? São os gurates, tá? Que na parte de cima tem uma construção assim, né, piramidal, e é aqui na parte de cima eram feitos os rituais, os sacrifícios, as oferendas aos deuses. Na parte de baixo, eles eram utilizados para armazenamento de grãos, né? Então eram utilizados como silos, por exemplo, grãos, produtos, né? Enfim. E nessa parte, então, onde era feito sacrifícios humanos, em homenagem a esses deuses, muitos dos sacrificados eram prisioneiros de guerra, tá bom? Já o Império Inca, né, que se desenvolveu na América do Sul, então lembrando, os astecas e os maias na região da América Central, né, a Mesoamérica, onde hoje é o México e a Guatemala. Já o Império Inca se desenvolveu na América do Sul, por volta do século XIII depois de Cristo. A capital era a cidade de Cusco, tá? Hoje ainda existe a cidade, né, Cusco, lá no Peru. E tal como os astecas mais também cultivavam vários deuses, várias divindades ligadas à natureza e também, né, o deus solar. O rei Inca, além de ser o sacerdote, era também chefe militar e considerado como filho do sol. Então, a gente tem aqui, né, a religião totalmente ligada ao Estado, ok? Bom, acredito que essa parte é mais importante. Bom, e após isso, então, né, a gente vai ver no próximo capítulo também, no próximo bloco, o contato desses povos com os espanhóis, tá bom? Então, como esses povos eles foram dominados, tá, pelos espanhóis, com né, os conquistadores, o Hernán Cortés e o Francisco Pizarro, ok? Bom, a partir da leitura desse texto, e aí também utilizem o livro de vocês, né, deem uma folheada, leiam o que chamar a atenção de vocês, tem bastante informação importante, tá? Como eu disse, vocês vão fazer as atividades do caderno, tá? Do caderno de atividades. Então, na questão 1, localize no tempo e no espaço a civilização Inca, Maia e Azteca. O que você tem que fazer aqui? Falar para mim onde que esses povos, tá? O Inca, tá? O povo Inca, se desenvolveu no tempo. Que tempo, professora? Como assim você está falando? O período em que eles se desenvolveram, qual século, tá? Então, eu coloquei no texto aqui, tem para vocês, né? Olha lá, se desenvolveu a partir do século XII, se desenvolveu a partir do século XIII, tá? Então, é essa informação que eu quero. Nesse tempo, então, quando eles se desenvolveram, e o espaço, onde eles se desenvolveram, tá? Onde foi que essa civilização surgiu? Ok? Civilização Inca, depois civilização Maia e civilização Azteca, faz um por vez. 2. A formação do Império Inca pode ser comparada do Império Azteca? Quais semelhanças podemos apontar entre essas duas civilizações? Tem esse texto aqui, tá? Então, façam a leitura do texto com atenção, que vocês conseguem observar, tá, as semelhanças e as diferenças entre os dois impérios, ok? A questão 3 é de alternativa, então vocês vão selecionar uma alternativa, tá? A alternativa correta, obviamente, tá? Nesse caso, e assinalar ela, ok? Então, olha lá, as civilizações pré-colombianas que se desenvolveram na região da Mesoamérica, tá? Aquela região lá da América Central, a civilização azteca, a civilização maia, foram consideradas avançadas para os europeus, que com elas travaram o primeiro contato. Alguns dos aspectos
definidores dessa característica da civilização avançada estão corretamente apontados em. Então, quer dizer o quê? Por que essas civilizações que foram encontradas pelos espanhóis foram consideradas avançadas? O que eles tinham de diferente, tá bom? Então, uma dessas alternativas aqui está correta, vocês vão marcar ela. Questão 7. Leia as afirmações a respeito da civilização maia, tá? Não é dos outros, é só da maia, e marque a alternativa incorreta. Então, nesse caso aqui, o que está errado sobre a civilização maia? Tá? São 4 alternativas, uma delas está incorreta. Questão 5. Os guerreiros constituíam um dos grupos mais importantes na civilização asteca. Lá no livro de vocês, né, quando estava descendo, a gente passou por uma parte, não sei se vocês conseguiram observar, que fala sobre a importância da guerra para essas civilizações. Okay? Então, deem uma olhada, deem uma lida, para vocês se situarem. No início, eram escolhidos entre os indivíduos mais corajosos e valentes do povo. Com o tempo, entretanto, a função do guerreiro começou a ser passada de pai para filho, e apenas algumas famílias privilegiadas mantinham o direito de ter guerreiros entre seus membros. Tá? Esse é um trecho de um texto do historiador Leandro Carnal a respeito da conquista do México. O texto faz referência à sociedade azteca, no século XV, a qual era, como era essa civilização, tá? Então, é uma dessas alternativas vai completar essa frase. A sociedade azteca era guerreira, sacerdotal, formato família política, tá? Então, vocês vão ler as 4 alternativas e identificar que está correta, que completa. E a última questão 6, observe o mapa ao lado. Então, esse mapa aqui, que é o mesmo que eu mostrei para vocês no livro, tá? Só tá de cor diferente e tal. Mas é essa região aqui onde foi dominada, né? Onde foi desenvolvida, né? O Império Inca, ok? Aquele último mapa que eu mostrei para vocês. A região que aparece no mapa corresponde ao território que os Incas dominaram por alguns séculos antes da chegada dos espanhóis ao continente americano. Esse povo ficou conhecido por saber aproveitar todos os recursos naturais, inclusive de áreas distantes ou de condições climáticas não muito favoráveis à agricultura. A forma como esse povo conseguiu lidar com a natureza, extraindo dela os recursos naturais necessários ao seu abastecimento, está relacionado com as suas técnicas agrícolas, que é aquela que eu mostrei lá no livro também. Lembra? Que eu mostrei para vocês no Vale do Peru. Pesquise na internet, em livros, qual foi a principal técnica de agricultura desenvolvida pelos Incas. Ou seja, tem o livro de vocês, tá? E também, se vocês quiserem dar uma pesquisada na internet, ler um pouco mais sobre isso, tá? Aí vocês vão responder aqui. Gente, eu não sei o que aconteceu aqui, tá? Era ficado mais linhas, talvez na hora que chegou para a escola, né, no e-mail de formatou, era para ter ficado mais linhas. Se não conseguir responder tudo aqui, pode fazer numa folha à parte, ok? Bom, interrompi o compartilhamento, tá? Por hoje, são essas atividades que vocês precisam fazer. Qualquer dúvida, me chamem, mandem mensagem, tá bom? Se vocês estiverem vendo esse vídeo em outro horário, que não seja o horário da aula, e o vídeo estiver fechado, pode chamar no privado, tá? No particular, que assim que puder, eu respondo vocês. Ok, pessoal? Por hoje é só. Até a próxima. Vamos fazer a interação normal no WhatsApp, tá lá no grupo do WhatsApp, quem quiser perguntar, conversar, certo? Então é isso. Tchau, tchau. Até semana que vem.